WhatsApp da igreja, e aqueles que acompanham também a igreja pelo Instagram, puderam ver aí que nós vamos começando hoje, nos próximos 2 domingos adiante também, nós vamos falar um pouco a respeito daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui na carta aos Gálatas, especialmente focando aí no seu capítulo 5, acerca da nossa relação com Deus, com respeito à lei de Deus e à ação de Cristo, e isso envolve aí algumas questões que estão muito, vamos dizer assim, em voga nesse momento, né? Estão presentes aí no nosso dia a dia, especialmente a partir do início do conflito lá no dia 7 de outubro entre Israel e o grupo terrorista chamado Hamas, né, envolvendo aí tantos outros blocos políticos, né, e a geopolítica aí do nosso mundo numa situação bem difícil, bem complicada. E nós então vamos começar a pensar um pouco sobre estas questões, olhando aqui para o livro de Gálatas, para a carta, melhor dizendo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, em especial aqui no seu capítulo 5, no qual ele nos desafia a fazer uma escolha, a fazer uma opção com respeito à nossa postura, né? Uma das questões talvez que mais esteja, vamos dizer assim, prementes aí, desde que este conflito começou, é as pessoas se posicionando, né? De que lado que você está, quem que você está apoiando, o povo palestino, o povo de Israel, e fica aquele burburinho, especialmente aí por causa das redes sociais, isso acontece muito, né? E o apóstolo Paulo está nos chamando aqui a nos posicionarmos, não em relação a isso, mas a nós nos posicionarmos em relação àquilo que cremos, às nossas próprias expectativas e percepção deste mundo. Por isso eu vou convidá-lo hoje a que leiamos aí do versículo 1 até o versículo 12, Gálatas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Eu vou convidá-lo que leia comigo o primeiro verso desta passagem. Vamos juntos? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E agora o apóstolo Paulo, então, depois de fazer esta afirmação, esta asseveração, ele agora começa a refletir no porquê disso. Vamos ver? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de quê, irmãos? Da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que se mutilassem os que vos incitam
a rebeldia. Louvado seja Deus por sua palavra e que ela possa trazer para nós crescimento espiritual, fortalecimento da nossa fé e um direcionamento quanto à própria percepção que nós temos do mundo e daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Primeiramente, irmãos, nós estamos aí atualmente, diante de dois conflitos. Nós temos lá a Rússia e a Ucrânia se degladiando. Dificilmente a gente conseguiria traduzir, e até os melhores analistas políticos conseguiriam traduzir as principais motivações que levam a um conflito como aquele. Nós temos também agora esta guerra, se bem que a gente não é um conflito entre dois países por enquanto, é um grupo terrorista e um país, mas já aí com outras implicações. Isso nos leva a lembrar daquelas palavras bíblicas que nos tratam, que falam acerca do fim, no qual haveriam guerras e rumores de guerras o tempo todo, E outra questão também que envolve, que nos chama a atenção, o que traz a nós o pensamento quanto à ação de Deus neste mundo e quanto à definição dos eventos que culminarão na volta do Senhor Jesus Cristo, nós nos lembramos aqui que esta é uma guerra que diz respeito ao local onde toda a história bíblica foi vivida, foi contada e foi presenciada, exceto quando o apóstolo Paulo estava nas suas viagens missionárias. Tudo mais que aconteceu na Bíblia aconteceu ali naquela região que nós hoje conhecemos como o Oriente Médio, que envolve ali não só o país Israel, mas desde o Egito até a região que hoje é conhecida como Iraque. Todos os eventos bíblicos se deram naquela região, Todos os conflitos, todos os erros e todos os acertos dos personagens bíblicos aconteceram ali. E todas as promessas bíblicas e toda a escatologia bíblica, portanto, parte da referência geográfica e da referência de mundo a partir daquele local como seu epicentro, porque ali viviam os autores bíblicos, ali vivia todos aqueles que no seu primeiro momento eram os leitores destes autores bíblicos. E então começam a acontecer algumas questões que precisam ser tratadas e compreendidas por nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, 2023 anos aproximadamente após a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que compreendamos a palavra de Deus. E uma das primeiras coisas que eu e você precisamos compreender é o motivo que leva o apóstolo Paulo a tratar deste assunto aqui que lemos. Note que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos irmãos para tomarem uma decisão entre a fé em Cristo Jesus e a lei. Ou você vai seguir a lei dada por Moisés, ou você vai seguir a fé no Senhor Jesus Cristo. E ele então começa a tratar de uma das questões que são a referência, o marco da fé judaica ou da fé bíblica no Antigo Testamento, que é exatamente o símbolo da circuncisão dos meninos, que era feita, na exceção ali de Abraão e seu filho Ismael, passou a ser feita a partir do 8º dia do nascimento de cada criança hebreia, E ele então começa a falar, a mostrar, ou a dizer aqui que ou você estava seguindo a circuncisão, ou você estava seguindo a fé em Jesus. E ali começa então um grande momento para a história da igreja cristã. Por quê? Porque a igreja cristã começou ali dentro de Israel,
dentro da Judéia. Jesus Cristo exerceu o seu ministério naquele local. Jesus Cristo cuidou dos seus discípulos e da sua igreja inicialmente formada ali dentro de Jerusalém. Jesus Cristo, através da sua última orientação, através dos anjos, disse que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com o poder do Espírito Santo para que fossem testemunhas a todos os povos. E a igreja, então, era uma igreja judia, a igreja era uma igreja onde praticamente todos eram judeus, mas a igreja estava se contrapondo à religião da época e ao Estado da época, à religião judaica e ao Estado romano que ali vivia. Mas esta influência da religião judaica dentro da igreja cristã começou a se tornar tal que muitos começaram a dizer o seguinte: olha, nós precisamos seguir a lei de Moisés e não podemos abrir mão dos ritos da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo chega a confrontar o apóstolo Pedro, porque este, num dado momento, enquanto ele estava no meio dos cristãos que não eram judeus, ele estava ali vivendo de forma, vamos dizer assim, para a época não judaica, de forma não judaica. Tão logo chegaram os judeus, os cristãos judeus, que eram conhecidos do apóstolo Pedro, ele de repente começou ali a não querer se misturar com quem não era judeu, a não comer comidas que não fossem prescritas pela lei judaica, e assim por diante. O apóstolo Paulo então começou a confrontá-lo, e não só a ele, mas a própria igreja, e questionar: a quem vocês vão servir? A lei ou a fé no Senhor Jesus Cristo? Por que eu estou trazendo isso para a igreja? Porque este conflito ocorrido desde o dia 7 de outubro começou a trazer no coração da maioria dos cristãos e da maioria dos crentes evangélicos, em especial, no Brasil e fora do Brasil, aquela expectativa, vamos dizer assim, escatológica. Será que essa guerra significa alguma coisa em relação à volta de Cristo? E eu tenho acompanhado alguns debates entre pastores e pessoas que têm pregado aí dentro das redes sociais e que acabam influenciando a igreja como um todo, porque são vozes ouvidas no meio do povo evangélico, de uma certa forma trazendo aquela ideia de que estes eventos são determinantes para a volta de Cristo, havendo aí a expectativa de vários outros eventos, por exemplo, como a construção do terceiro templo lá de Sião, o terceiro templo de Jerusalém, e tantas outras questões que têm sido trazidas. Mas o fato é, irmãos, que no meio da igreja cristã tem surgido um movimento muito parecido com aquele que o apóstolo Paulo estava condenando aqui em Gálatas: os cristãos judaizantes, os cristãos que querem restaurar a religião, os ritos e até mesmo os sacrifícios judaicos, na expectativa de que isso de alguma forma possa produzir ou trazer de volta, ou gerar um movimento que traga a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não é verdadeiro. Isso precisa ser ensinado, isso precisa ser refletido, a igreja precisa compreender todas essas questões. A influência doutrinária, escatológica, ou seja, acerca do fim do mundo, que traz esta ideia de que Israel enquanto localidade, enquanto nação, é o epicentro, é o relógio, é o ponteiro mundial que está contando a volta de Cristo, é uma doutrina muito recente, mais recente do que os irmãos possam imaginar. Ela começou lá em 1882, quer dizer, quem é bom de conta aí? 141 anos atrás, não é isso? Há 141 anos atrás, através de um pregador chamado John Darby, estas doutrinas escatológicas, que hoje é conhecida como dispensacionalismo, não só hoje, mas desde a época dele é conhecida como dispensacionalismo, traz a ideia de que a história
humano é dividida em algumas semanas, baseado ali nas interpretações das profecias de Daniel, e isso, irmãos, tem complicado a percepção, a interpretação bíblica na vida da maioria das igrejas cristãs, da maioria das igrejas evangélicas, especialmente aqui no Brasil. Especialmente porque esta é uma doutrina um tanto, vamos dizer assim, espetaculosa. É uma doutrina que ela tem um certo charme, porque ela vai contando, avaliando eventos. Olha, aconteceu isso, então está mais perto da volta de Jesus. Olha, aconteceu aquilo outro lá em Jerusalém, teve lá uma promessa. Tem, por exemplo, recentemente agora surgiu um grupo de judeus, um movimento judeu querendo tentar tirar a mesquita que há lá no local onde era o templo de Israel para reconstruir o terceiro templo de Israel. Olha, isso aí é um marco para a volta de Cristo. E não é, irmãos. Eu posso até estar te frustrando aqui através dessas declarações, mas nada disso é compatível com a interpretação bíblica de acordo com aquilo que vem sendo trazido os ensinamentos desde os pais da igreja. Ou seja, uma igreja que tem aí aproximadamente 2000 anos, está se deixando levar exatamente por aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas, né? Aqueles que estão dissuadindo da fé em Jesus. A igreja tem sido dissuadida da sua fé em Jesus conforme aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. E o que é que o apóstolo Paulo ensinou que nós precisamos ter em mente? Porque mais do que você conhecer a doutrina dispensacionalista, se você conhecer aquilo que a Bíblia está nos dizendo, né, é mais fácil conhecer a verdade do que, conhecendo a verdade, você identificar aquilo que é falso. E o que a palavra de Deus está nos falando a respeito dos eventos que levam à volta de Cristo, a respeito daquilo que a palavra de Deus nos diz quanto à conduta da igreja, aquilo que a igreja deve realmente buscar. Primeiramente, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. O que diz aí? Vamos ler? Para a liberdade, vamos juntos, vamos falar bem forte? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O que a Bíblia está ensinando para nós, primeiramente, irmãos, que eu e você fomos chamados para ser servos de Jesus, e é esta a expressão que a Bíblia traz a respeito de nós. Qual que é a nossa condição? Semana passada, por exemplo, nós vimos que Jesus nos chama de amigos já não nos chama de servo, mas nos chama de amigos. Isso está lá no Evangelho de João. Mas o fato de nos considerar amigos não muda a nossa condição de servos. Eu e você somos servos de Jesus, ainda que ele olhe para mim, ainda que ele olhe para você e diga assim: olha, você é meu amigo, e nós somos amigos dele, mas nós não perdemos o posto, a condição de servo. Fomos chamados para servir a Jesus. E o fato de nos tornarmos servos de Jesus, ele nos transforma em servos para nos dar algo inusitado, para nos dar a alforria. O que é alforria? Você se lembra? Você, nas suas aulas de geografia de 1900 e bolinha? A liberdade para o escravo. Era quando o senhor do escravo ia lá, falava assim: olha, estou aqui assinando uma carta e dizendo para você que você agora é livre. E livre de quê, irmãos? De que nós estamos sendo libertos? Primeiro, libertos do peso do pecado, do peso da culpa, dos padrões e expectativas deste mundo. Eu e você não precisamos viver aquilo que os outros querem que nós vivamos. Aquelas expectativas que o mundo tem a nosso respeito acerca de sucesso, acerca de crescimento, acerca de um tanto de outras coisas, daquilo que é felicidade, dos padrões morais deste mundo ou imorais deste mundo, você não está preso a eles. Você foi liberto de tudo isso.
Você foi liberto principalmente da impossibilidade que você tinha de lutar contra o seu próprio pecado, contra a tua própria carne. A Bíblia diz lá em Efésios, nós lemos isso na semana passada, que eu e você éramos escravos do pecado. E ser escravo do pecado significa dizer o seguinte: olha, por mais que eu quisesse fazer o bem, eu jamais conseguiria, jamais. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui através do apóstolo Paulo é que você continua tendo a mesma natureza pecadora. Você nasceu em pecado a tua mãe te concebeu, conforme diz o salmista Davi, mas agora você pode lutar contra o pecado na tua vida. Você foi liberto. Você já não é escravo do pecado. Ele vai te perseguir. Ele vai querer colar em você. Ele vai querer te perseguir aonde quer que você vá. Mas você pode resistir. Você pode fugir do pecado. Você pode resistir ao diabo. É o que a Bíblia nos ensina. Então, quando a Bíblia está falando de liberdade, ela está falando para mim e para você que os nossos padrões já não são mais os padrões deste mundo, que a nossa vida já não está mais presa no nosso próprio pecado. E isso, irmãos, nos torna, portanto, livres para adorar a Jesus, livres para servir a Jesus. E aí, mais uma vez, eu volto às palavras de Jesus àquela mulher samaritana, conforme eu citei semana passada, né? Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importa onde, não importa o rito, não importa a forma, o que importa é que você é um adorador de Jesus, que você quer servir a Jesus, que você quer amar a Jesus, que você quer dedicar a sua vida a Ele. Então, o primeiro ensinamento que nós precisamos ter em mente acerca de tudo isso, e parece assim tão distante ainda daquilo que eu comecei falando com vocês, é que nós precisamos compreender que fomos chamados à liberdade de Cristo. Mas, por outro lado, se Cristo nos liberta, a religiosidade nos aprisiona. E eu não estou falando aqui da religião A, B, C ou D. Eu estou falando que toda e qualquer religião, quando ela é vivida apenas como religião, ela é aprisionadora. Ela é impeditiva. Ela é limitadora da nossa espiritualidade. Ela quer nos moldar a um padrão que não é o padrão de Jesus, e ela não nos quer tornar parecidos com Jesus, mas ela quer que nós nos tornemos parecidos com a própria religião. E isso estava acontecendo lá no tempo do apóstolo Paulo, naquele período ali entre os Gálatas, e os Gálatas já estavam preocupados. Então quer dizer que se nós queremos nos tornar uns cristãos verdadeiros, nós vamos precisar então nos circuncidar também? Alguns cristãos já estavam cobrando isso dos Gálatas, e lembrando que os Gálatas, eles não eram judeus, os Gálatas, eles eram descendentes lá dos gregos. Então, a ideia trazida ali era de que não bastava o sacrifício de Jesus na cruz. Para você ser um crente verdadeiro, você, por exemplo, não pode mais cortar o seu cabelo, senão você deixa de ser um cristão. Para você ser um crente verdadeiro, você tem que ser apenas daquela igreja A, B, C ou D. Aliás, costuma ser só A. Não tem nenhuma segunda alternativa aí. E aí, então, aqueles que estão aí na liderança de algumas religiões, de algumas igrejas, de algumas pregações, começam a impor obstáculos, a impor pesos que Jesus não nos impôs. Ele nos chamou para a liberdade.
E a religiosidade pura e simples, irmãos, ela nos aprisiona. Vamos ler aqui os versículos 2 até o 6. Olha só o que diz. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Presta atenção na seriedade disso. Você está aqui dentro da igreja presbiteriana do Moarama, e vamos pensar que lá pelas tantas, eu, Flávio, pastor da igreja, começo a dizer para você assim: olha, você só vai ser salvo se você, sei lá, vir aqui a partir de agora, vir para a igreja vestido de branco. Senão você não vai ser salvo. Isso faz parte do rito, agora fará parte do rito da nossa igreja. E aí aqueles irmãos de boa fé, desejosos de cumprir o propósito de Deus, desejosos de estar mais próximo do Senhor, e que querem de alguma forma, vamos dizer assim, se sentirem merecedores da graça de Deus, se é que isso seria possível, começam então a tentar atender àquelas demais exigências que vão sendo acrescentadas à fé em Cristo. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que é impossível nós acrescentarmos à fé em Jesus qualquer outro rito religioso. Um anula o outro. Qualquer rito a mais que eu exigir de você, que a igreja exigir de você, que a religião exigir de você, que não for a fé em Jesus, isso significa que você está anulando a cruz de Cristo. Ou você segue a fé em Jesus, ou você segue a religiosidade. Ou você segue a palavra de Deus, ou você segue aquilo que os homens acrescentaram. Jesus dá um exemplo disso, né? Jesus, num dos seus determinados sermões, ele começou a dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Jesus não chega a citar isso? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: o odiar ao irmão aí fazia parte, o odiar o inimigo aí fazia parte do ensinamento religioso daquela época. Você deve amar o seu irmão, mas você deve odiar, melhor dizendo, o seu inimigo. Vamos ser sinceros. Se você parar para pensar, não tem religião no mundo hoje ensinando isso? Tem. E isso é a religiosidade que aprisiona. Isso é a religiosidade que se traveste de espiritualidade, que se traveste de compromisso com Deus. Quando você assusta, as pessoas estão matando em nome de Deus por causa da religiosidade que tenta de alguma forma agradar a Deus. Então, embora isso que nós estamos lendo aqui pareça tão distante daquilo que nós temos visto aí no mundo ao redor, nós começamos a perceber que parte daqui a decisão de ou andar pela fé em Deus, pela fé em Cristo, ou seguir algum rito religioso, seja ele qual for, seja ele de que forma for. E aqui vem o apóstolo Paulo então trazer para nós a principal das reflexões. Versículo 7 ele vai dizer assim: olha, vós corrieis bem, quer dizer, você creu em Jesus, você amou a Jesus, você serviu a Jesus, você adorou a Jesus, você creu em Jesus, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Lá no início de Gálatas,
o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: se alguém te trouxer outro evangelho que não seja a fé em Cristo Jesus, seja considerado o que, irmãos? Quem se lembra? Anátema, que significa o quê? Maldito. É impressionante a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui na carta aos Gálatas. Parece até que ele está nervoso, né? Seja considerado maldito essa pessoa. E aqui no capítulo 5 ele repete isso de uma forma ainda mais incisiva, mais dura ainda. Olha só o que ele continua dizendo aqui no versículo 9: um pouco de fermento leveda a massa toda. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento. Quer dizer, você não vai buscar outra coisa senão a fé em Jesus. Não busque outra coisa senão Deus. Ande ao lado de Jesus. Creia em Jesus. Dependa de Jesus. Viva por amor a Jesus. É o que a palavra de Deus está aqui nos trazendo, mas aí ele continua aqui. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, quer dizer, se eu pregasse esse evangelho que quer tornar todo mundo judeu, eu não estaria sendo perseguido por quem? Quem que perseguiu o apóstolo Paulo naquela época? Os judeus. Eu não estaria sendo perseguido pelos judeus. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Quer dizer, aquilo que a cruz confronta a religiosidade humana, perderia o sentido, perderia o valor. E aí ele completa o versículo 12, e talvez nessa versão revista e atualizada isso não fique tão claro. Ele diz: tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Desculpem os mais sensíveis. Ele está dizendo assim: eles estão chamando vocês para se circuncidar. Quem dera se eles se mutilassem, cortassem o seu membro fora. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de forma incisiva. Quer dizer, aquilo que ele está vendo aqui é um risco tão grande à nossa comunhão com Deus, que ele chega a dizer isso: olha, esses que querem que vocês se circuncidem, que eles pudessem se perder por completo, que eles pudessem perder o foco completo da vida deles. E é exatamente esta decisão que o apóstolo está nos chamando a tomar, irmãos. Ao que você vai seguir? A liberdade que é dada em Cristo Jesus, ou uma religiosidade feita de ritos, feita de rituais, de gestos, de movimentos, de palavras que se completam através travestidos de uma espiritualidade, mas que não tem a presença de Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não dá para conciliar as duas coisas. Ou você vai andar pela fé em Jesus, ou você vai andar conforme os ritos da religiosidade. Muitos ainda dentro das igrejas evangélicas acreditam que Israel é o povo de Deus. E o que a Bíblia nos mostra lá em Romanos, que Israel não é mais o povo de Deus. Israel faz parte do povo de Deus. Assim como qualquer brasileiro, qualquer chinês, qualquer norte-americano, qualquer europeu, qualquer sul-americano, qualquer africano, qualquer pessoa de qualquer nação que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia nos fala lá desde o profeta Joel que um povo que não era povo seria chamado de povo de Deus. E este povo, que hoje nós conhecemos como Igreja de Cristo, é o verdadeiro Israel. Por quê? Porque o verdadeiro Israel são aqueles que são os filhos de Abraão. E aí o povo judeu diria o quê? Mas nós somos os descendentes de Abraão. Nós somos os descendentes. Mas os árabes também podem dizer isso. Eles também não são descendentes de Abraão? São.
você cremos em Jesus, nós somos filhos da fé. Se nós somos filhos da fé, nós somos filhos de Abraão. Se nós somos filhos de Abraão, nós somos o Israel de Deus a partir do momento que cremos em Jesus. E é o único rito, o único gesto que a palavra de Deus nos cobra de nós ou requer de nós é exatamente a fé em Jesus. Então, irmãos, semana passada eu cheguei a citar aqui o Hassan, filho lá de um dos guerrilheiros do Hamas, que se converteu a Jesus, e ele dizendo exatamente isso, que não há nem Israel, nem os palestinos, ninguém ali tem razão. E a única forma de haver paz é pela fé em Jesus. É pela transformação, pelo poder do Evangelho, pela misericórdia de Deus, vinda através da pessoa de Jesus. E eu e você precisamos compreender isso, eu e você precisamos entender esta realidade. Aí você me pergunta assim, mas pastor, então significa que estes eventos não marcam, não são o sinal da volta de Cristo? São. Em que sentido? Em que sentido eles são o sinal da volta de Cristo? A Bíblia fala que nos últimos dias nós teríamos muitos conflitos. Este não é o único. E talvez não seja o último. Talvez muitos outros, e talvez até mais graves, virão. Mas qual é o verdadeiro sinal que a palavra de Deus nos fala que marca a volta de Cristo? Mais uma vez, a fé volta à cena. Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado a todos os povos, e então virá o fim. Quando Jesus está colocando lá então, ele está colocando uma condição. As guerras não são uma condição. A construção do terceiro e quarto templo de Israel não é uma condição. A volta do Estado de Israel, que aconteceu lá em 1947, também não é uma condição. A guerra daqueles que vêm do norte, conforme muitas das profecias é colocada ali, são eventos que marcam, que sinalizam, mas não são uma condição. A única coisa colocada na Bíblia como uma condição para a volta de Cristo é que o Evangelho seja pregado a todos os povos. E isso nós só faremos de uma única maneira, irmãos, pela fé em Jesus, crendo em Jesus, confiando em Jesus. Então depende muito mais de mim e de você a volta de Cristo do que do Hamas, do que do Hezbollah, do que Netanyahu, do que qualquer outro líder mundial que nós temos aí, do Putin, do Biden, qualquer um desses outros aí. Depende de mim e de você, que o Evangelho seja pregado a todos os povos, para que então venha o fim, para que então possamos olhar para o alto e perceber, chegou o grande dia e nós estamos aqui para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém?